Bom, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem, que a paz e a luz de Deus estejam conosco, né? E que hoje seja bem proveitoso para nós todos, né? Que possamos aqui aprender junto, a refletir junto. Ela falou, né, a respeito de trazer coisas para pensar, refletir. Parece-me que essa é a minha função, né? Enquanto palestrante, não só palestrante na espírita, mas de modo geral, também nas minhas lives, né? Não sei se alguém aqui já assistiu alguma live minha, né? Só entrar lá no meu YouTube, lá, ou então no Facebook, me procurar lá, que eu aponto o caminho. Tem muitas lives lá e tal, são vários assuntos. Atualmente, é interessante, né, que se vocês, quem já está há mais tempo até na doutrina, vocês já percebeu, né, que de tempos em tempos surgem indagações a respeito da doutrina espírita, né, até hoje, né, estranho, né? Mas a doutrina espírita é uma doutrina nova, né? Ela não é assim tão velha. Então, tem um tanto de gente hoje, principalmente, que estão sempre questionando quase tudo, né? Já perceberam? Se você olhar essas tal das redes sociais e tal, você vai ver que o tempo todo as pessoas estão questionando coisas, até de forma assim um pouco grosseira, né? Assim, de repente nós temos assim vários arautos da verdade, né? Muita gente se achando, né, sábio e tal. Então, já viram assim, tem um tanto de vídeos assim, você precisa saber disso, o que esconderam de você, e coisas assim, né, desse tipo. Esses títulos é para chamar atenção, né? E uma das questões que de vez em quando tem voltado é se a doutrina espírita é cristã. Por isso que está o título ali. Porque a doutrina espírita, ela sofreu, como outras, né? Mas nem tanto, ela sofreu muitas perseguições, né? Os espíritas foram perseguidos aqui na Europa, em todo lugar. Principalmente pela Igreja Católica, que abominava, né? Dizia que era coisa disso, coisa daquilo e tal, e queimavam livros, um monte de coisa, né? Não sei se vocês sabem dessas histórias, né? Nessas cidades do interior, por exemplo, né? Os padres, principalmente, eram instrumento de perseguição, né? Se perseguiam, xingavam, né? Interessante, né? Pessoas de Deus eu não vejo xingando os outros, mas tem gente que xinga, né? Então a doutrina sofreu. Por quê? Por quê? Daí vamos lá, não adianta nós ficar falando nisso, né? Mas a doutrina espírita foi perseguida pela Igreja Católica e também pelos protestantes, que vieram num racha lá na Igreja Católica, né? E então houve essas perseguições todas, tal, pá. Mas a doutrina permanece até hoje. E no Brasil, vou falar do Brasil, no Brasil principalmente, né, aí com o Chico Xavier, né, começou essa denominação, né, de espiritismo cristão, né, de espírita cristão, etc. Quando a gente fala cristão, a gente não se refere a nós, né, não nos referimos a nenhuma religião. Porque a doutrina cristã não pertence a nenhuma religião. É o pessoal que tomou posse, né? Para ser cristão tem que fazer isso, fazer aquilo, tá. Não tem nada a ver isso, né? A história mostra que Jesus não fundou nenhuma religião, né? Vocês aqui, alguém tem aquele negócio lá de Netflix? Então, lá tem uma pequena minissérie, chama-se Os Escolhidos. Pode procurar lá, Os Escolhidos.
São trechos, né? É uma minissérie, né? Mas são trechos tirados do Evangelho do Cristo e que são feitos, né, abordagens. Eu assisti semana passada e assisti aquela história, você assiste já sabendo, né, da história. Né? Então falou lá de quando o Cristo tirou os demônios, né, da Maria Madalena, né? Que não é a prostituta, tá? Que as pessoas colocaram essa coisa, né? Então apareceram assim, vários recortes do Evangelho nessa minissérie, que chama-se Os Escolhidos. Eu creio que Os Escolhidos é porque ele demonstra assim, né, essa atenção a Maria Madalena. A prostituta, ela aparece no final da série também. Os caras lá, que eram os simples, né? Os pescadores, aquela coisa toda, as crianças, e por aí vai. Então é interessante que os escolhidos do Cristo são os excluídos. Já observaram isso? Os excluídos daquela sociedade, né? Aquela sociedade tinha os doutores da lei, os doutores da religião, tinha tudo isso, né? Tinha aquele lá, o Nicodemos, né? Que era um grande doutor, né? Do judaísmo e tal. E você observando assim, esses recortes, mesmo ali numa minissérie, você percebe que muito do que o Cristo nos ensinou, nós ainda nem entendemos. Porque a gente, aí nós vamos entrar no nosso tema de hoje, né? Porque nós temos uma visão desse mundo materialista, esse que nós vivemos aí, no dia a dia. Então, tudo que nós lemos, nós interpretamos de acordo com essa visão. Essa visão materialista, imediatista. Nós queremos um milagre para ontem, para 3 anteontem, né? Nós queremos tudo agora. E a nossa visão, aí convém para todos nós que somos estudantes, né, da doutrina, convém observar, quando você está estudando a doutrina, se você está lendo aquilo literalmente, baseado nessa realidade, ou se você está dando um tempo para fazer uma leitura que eu chamo de alma, sabe? Mais profunda, para poder entender realmente aquilo que está sendo nos apresentado como lição. Porque tudo são lições, né? Nós estamos aprendendo, nós somos aprendizes. Nós aprendemos, inclusive, lições com as dores, tá? Com os desconfortos, com as doenças, né? Que nós estivemos falando um pouquinho ali agora. Quer dizer, nós aprendemos com tudo isso. Então, aí eu fiquei, e eu já tinha pensado a esse respeito do assunto, né? Porque com o Chico Xavier, né? Vocês lembram, né? Não sei, eu não conheço todos vocês, né, direitinho, mas vocês lembram do Pinga Fogo, né? É aquela entrevista que durou 200 anos quase, né? É muito tempo, né? Eu era muito novo nessa época, como sou até hoje, né? E então eu não estava nem entendendo nada, certo? Mas eu estava curioso, né? Para ver o Chico Xavier falar. Eu sempre tive essa admiração, né? Assim, por essas pessoas de bem e tal, né? E o Chico foi num desses pinga-fogo que ele usou pela primeira vez o espírita cristão, né? O espiritismo cristão. Muita gente ouviu aquilo e ficou assim, mas não é cristão não. Porque sempre que falava cristão, o pessoal pensava católico, né? E a Igreja Católica não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, são coisas que nós precisamos ainda, nesse tempo, aprender a separar, né? Porque ninguém é proprietário da marca cristão, né? Ninguém.
nenhuma igreja, nenhuma religião. Pronto, acabou. Então, porque você sabe que existiram vários cristãos na antiguidade, né? Sabe? Vários cristãos. Grupos de cristãos. Tinha o cristão A, o cristão B, cristão... Quer dizer, esse povo que juntou com Roma para fundar a Igreja Católica era uma parte dos cristãos. Não eram todos os cristãos. Cristão a gente entende como sendo do Cristo, né? Sim. Ponto. Só isso. Só isso. O cristão é o seguidor, digamos assim, da doutrina do Cristo. Ele não é seguidor nem da doutrina do Moisés, que é uma base judaica da coisa. Né? Então, aí essa pergunta sempre fica, e tem umas respostas que são muito vagas e vazias, inclusive de pessoas espíritas. Eu não sei se porque não interessa muito pelo tema e tal, né? Dão as respostas que se fica assim, né? Então, mas é importante entender, primeiro, que de tempos em tempos, né, as hostes espirituais enviaram os seus, digamos assim, os seus profetas. Digamos assim, Deus, né, enviou os seus profetas, no sentido, os seus profetas, avatares, seja que nome que você dê, seus iluminados, para esclarecer a população humana, toda a população. Porque os humanos, eles não tinham noção de Deus, assim, no sentido mais profundo. Cada povo tinha o seu Deus. Se você pegar lá os hindus, né? Se você pegar os chineses, os japoneses, e aquele povo mais antigo ainda, os egípcios, etc., os próprios hebreus, na antiguidade, né? Hebreus que depois viraram judeus, etc., aí todos eles, cada um tinha um Deus. Né? Na Grécia, por exemplo, teve um filósofo que chama-se Xenófanes de Colofonte. Já ouviram falar? Ninguém ouviu, né? Não é tão famoso assim. Mas ele é um dos primeiros filósofos, vem antes de Sócrates até. Ele quase foi morto, mas foi perseguido, porque um dia ele disse que se fosse dado aos cavalos erigirem os seus deuses, eles erigiriam alguém com a figura de cavalo. Estou traduzindo. Ele foi perseguido, né? Naquela época já lacraram ele. Entendeu? Cancelaram ele já. Então, quer dizer, porque é assim mesmo o ser humano. O ser humano ele tem essa questão, né, de querer humanizar, de certa forma, tudo. Tudo, de repente o ser humano tem essa vaidade, esse egocentrismo, de achar que ele é o suprassumo do universo, né? Então, ao invés de você ser a imagem e semelhança de Deus, né, você cria um Deus que seja a sua imagem e semelhança. Então você vai criar um Deus que vai castigar, né? Que vai perseguir, que vai mandar castigo, essas coisas todas que vocês já ouviram. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Esse é o grande equívoco dos seres humanos, né? De reduzir a divindade a algo parecido com ele. Eu, não sei vocês, num determinado tempo eu pensava assim que Deus era assim um velhinho lá, um senhor que ficava lá só notando o que se fazia de errado. Não tinha, na verdade, nunca disseram para mim que ele anotava o que se fazia certo. Sempre era o que estava errado, né? Eu vivi 4 anos, né, num educandário que era religioso. Imagine você o sufoco, né? Ser criança ali, tudo que você fizer, ele está anotando lá em cima e depois vai mandar o castigo. Eu, quando chovia, ficava desesperado. Por causa do medo, né? É um terror, né? A gente era catequizado pelo medo. Então eu tinha um medo danado.
principalmente quando dá chuva, e trovoadas, né, e raios. Era um prédio de madeira grande, os de primeiro educandário, então tinha os para-raios, já viram para-raios? Aqueles bem antigos, né? Eles ficavam até com a ponta vermelha, de tanta energia, né, que ele captava e tal. Eu ficava apavorado, né, por causa disso, por causa do medo. Então, mas esse Deus que anotava tudo, que castigava tudo, né? Então a gente foi, o ser humano, ele fez um trem muito ruim, né? E foi esse, reduzir Deus a aspectos humanos, quando que não tem nada a ver com isso, não é nada disso. E as religiões, na maioria, basearam-se todos seus dogmas nisso. Entende? Então, mas isso não foi o Cristo que nos trouxe. Não foi o Cristo que nos trouxe. Se você for ler o Evangelho do Cristo, né, onde tudo está lá registrado, você vai ver que em nenhum momento ele fala sobre isso, né? Olha, cuidado, vocês vão ser castigados, vão ser arrasados, não sei o quê, não sei o quê. Isso é coisa do ser humano. O ser humano é que reduziu Deus a uma figura que fosse muito mais parecida com ele. Aí entramos na questão do Cristo, né? Então o Cristo é o principal, né, enviado pelas hostes espirituais para, digamos assim, auxiliar os seres humanos nas suas jornadas. Então ele veio trazer um cabedal de ensinamentos e conceitos, novos conceitos e práticas, para que você atingisse a sua evolução espiritual, né? E para que você alcançasse o reino dos céus, como ele dizia. Por que o reino dos céus? Porque nessa época, o povo também achava que o Messias viria para dominar todos os romanos, etc., e entregar de bandeja para os judeus. Vamos restaurar a justiça, que vocês vão mandar em tudo e acabar com os romanos. E não foi nada disso que aconteceu, né? Porque ele mesmo fez questão de declarar que o reino de Deus não era deste mundo. Então, esse reino dos céus é algo muito mais elevado e superior, mas que começa internamente. Aí nós vamos entrar na questão, por exemplo, se você for ver os milagres do Cristo, uma coisa corriqueira, né, que ele dizia era o quê? A tua fé o curou. Né? Ide e não peques mais. Então, aí você pega nesse ides e não peques mais, você vai dizer, então, daí ele falou, vai lá e não cometa nenhum pecado. Esse não peques mais, na verdade, era uma proposta de reforma íntima, que depois a doutrina espírita, quando veio elucidar algumas coisas, trouxe a necessidade da reforma íntima, né? É que você só vai se curar dos seus males através da sua reforma íntima. Você vai permanecer são através da reforma íntima. Quer dizer, através, né, do entendimento da bondade, digamos assim, de Deus e daquela bondade que você tem que desenvolver dentro de si. Simples, né? Mas não é. Porque nós somos muito cheios de ego. Nós somos muito cheios né? Nós somos muito assim... Nós nos achamos, né? Nós nos achamos muito. A gente aprende um pouquinho assim, já acha que sabe tudo. Não sabe nada, né? A gente vai passar dessa vida para outra sabendo só um pouquinho, se souber. Então,
Aí você vê que nas leituras que você faz do Evangelho do Cristo, então tem essas semilhas, quer dizer, essas sementes de sabedoria que nos colocam para aprender e agir. Né? Então, mais ou menos isso. Aí, vamos entrar um pouco no tema do cristão. Aqui no livro eu tenho que ver os livros, porque toda hora eu estou lendo um deles. Então, vamos primeiro trabalhar a ideia. Primeiro assim, vou complementar uma coisa aqui. A doutrina espírita, ao meu ver, ela, não com esse nome doutrina espírita, né? Mas ela foi anunciada pelo Cristo, quando ele disse que depois dele viriam outros para elucidar muito mais sobre tudo aquilo que ele já dissera. Entendeu? Então quer dizer, ele não veio para trazer toda a verdade. Quando ele diz a verdade, conheceis a verdade e ela vos libertará, ele está propondo um caminho de busca da verdade. Ele não está dizendo, a verdade é 2 mais 2 é 4. Acabou. Não. Então ele veio com a proposta de nós conhecermos a verdade, com o caminhar dos tempos, né? Porque a gente vai aprendendo dia a dia. Então, veja bem a humildade do próprio Cristo. Ele poderia, naquele estágio, naquele tempo, ele poderia se auto-intitular o suprassumo de tudo. Mas ele não fez isso. Ele se entregou lá aos romanos, né? Que foram capitaneados pelos judeus, e sofreu aquilo enquanto ser humano, enquanto corpo físico, ele sofreu tudo aquilo que tinha que sofrer, né? Como uma demonstração de humildade, né? E de cumprimento de um dever para com o Pai. Ele veio com essa proposta de chegar ao extremo para dar o melhor exemplo para os seres humanos. E ele, nas suas falas, se você pegar paulatinamente, devagarzinho, for estudando as falas do Cristo, você vai ver que ele nunca disse, eu sei tudo da casa do meu pai. Ele disse, na casa do meu pai existem muitas moradas. Mas ele não disse, tem a morada A, B, C, D. Não falou? Não. Ele jogou para que nós, porque naquele momento não dava para você jogar todo o conhecimento em cima do povo, porque não ia adiantar nada. O pouco que ele colocou já quase não adiantou, né? Veja que pé que nós estamos hoje, né? 2000 anos depois. Então, a questão é que ele mesmo deixou algumas portas abertas, no sentido de que outros conhecimentos seriam trazidos a posteriori, né? Para nós. Nós somos humanidade. E aí é que é a questão, né? Então, a doutrina espírita, né? Ela veio, você vê, muito tempo depois, veio como, digamos assim, como a complementar, entre aspas, esse complementar, a doutrina cristã. Então, o primeiro, né, a desvendar, né, esse mundo cósmico celestial, nesse sentido, foi o Cristo. Se a gente pegar lá o Moisés, podemos dizer que ele foi um precursor também. Mas o Cristo fez uma releitura de tudo que já tinha sido dito, né?
e sintetizou de maneira simples para que nós fizéssemos proveito. Só que nós não fizemos grandes proveitos, infelizmente, né? Mas aí primeiro, existe uma questão aqui no Livro dos Espíritos. Primeiro eu gostaria, né, nós temos um tempo bom ainda. Primeiro tem a pergunta 621. Né? Onde está escrito a lei de Deus? Já leram essa pergunta? Aí a resposta é simples. Na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haverá de revelar? Essa é a pergunta do Espírito que respondeu isso, né? Então, quando a gente fala, eu falo isso, né? Falo a gente, mas tem coisas que eu falo. Tem outras pessoas que falam também. Né? Que o homem, nós temos uma questão também, que o homem é muito cheio de subterfúgios. Então ele comete os erros, né? As falhas, e daí ele responde como criança, quando indagado. O que a criança diz? Eu não sabia. Se tivesse me ensinado, se tivesse me dito, eu não teria feito. O ser humano é bem assim, né? Ele entra até naquela questão da vitimização, né? Porque daí ele chora, eu não sabia disso, se eu soubesse, se alguém tivesse dito e tal, né? Mas, na verdade, em essência, nós temos aí consciência das leis de Deus. Será que temos? Temos, porque nós sabemos quando faz uma coisa errada. A gente tem consciência de que uma coisa machuca e outra não. Sim. A resposta é boa. Agora, a verdade, nós temos nessa consciência a lei de Deus, mas ela está tão profunda dentro da gente que a gente alega desconhecer. Então, para que nós possamos trazer à baila essa consciência, nós temos que nos aprofundar nisso. Não adianta nós só pensarmos em fazer o bem. Nós temos que entender o que é o bem para poder executar o bem. Então, isso é uma coisa, eu falo às vezes, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Eu não sou muito de passar o pano para os outros, sabe? É o meu jeito. Sei lá, pode ser que eu esteja até errado, né? Mas eu não sou muito de passar o pano para as pessoas quando elas erram. Lógico, eu não crucifico ninguém porque errou. Mas eu sempre indago, né? Tipo assim, não dá para você ter prestado atenção nisso? Você poderia ter feito diferente. Quer dizer, é uma forma de você questionar, né? Não dizer assim, coitado de vocês, eu não sabia e tal. Não é isso que é o melhor, né? Então, aí o que diz, né? A respeito. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele já esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, quer dizer, a todo momento, né, nós precisamos nos lembrar, né, dessas leis. A cada momento. A gente precisa estar sempre fazendo alguma revisão das nossas ações. E revisão que não passam só pelas ações, mas passam também pelo pensamento, pela sua mente.
Porque se você não controla a sua mente, a mente controla você, né? Porque são tantas informações que são colocadas para você, tantas manipulações, que sua mente, né, acaba sendo o depósito disso tudo e você passa a pensar de acordo com quem emitiu essas informações para você. Tá claro isso? Quer dizer, nós temos que evitar que os de fora nos manipulem. E esse de fora é todos os de fora, viu? É um negócio gigantesco. Então é isso. Mas aí vamos lá à questão, né? Da 625, que diz o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Quem que vocês acham que foi a resposta? Jesus. A resposta é V de Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Pode, se vocês quiserem ler, né, a partir daí do 621, é bom, né, para a gente estudar mais, aprofundar mais, né? Eu venho só dar um... Então, a doutrina espírita, ela traz, não só aqui, né, várias referências no que se refere ao Jesus Cristo, né? Ela traz todas essas referências. Então, a doutrina espírita, ela vem como eu disse, de forma a complementar, a elucidar muito mais daquilo que foi dito pelo próprio Cristo. Não há invenção nisso. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muita gente também que faz críticas, que diz, mas eles quiseram criar um outro Evangelho. Não. É apenas um esclarecimento interpretativo profundo de recortes do Evangelho do Cristo. Simples. Porque ali você vê que ali, por que as pessoas ficaram bravas? As pessoas que eu falo principalmente a esse povo que eu já falei, né? Ficaram bravas, mas escreveu o Evangelho de novo. Não escreveu nada de novo, né? Trouxe um novo olhar sobre o mesmo Evangelho. Então a doutrina espírita, como eu já falei de outras vezes aqui, ela é esse polo de iluminação, né, que vem nos esclarecer tudo, quase tudo, sobre a vida espiritual. Ela não vem esclarecer sobre a vida material, como muita gente às vezes faz leituras desse jeito. Mesmo quando você se detém numa leitura da doutrina espírita, que trata sobre doença, por exemplo, ela não está falando só da doença do corpo. Ela está falando muito da doença da alma, que pode vir a influenciar a doença do corpo, ou no corpo. Vejam vocês que o Cristo, muitas vezes,
quando ele, digamos assim, curava aquelas pessoas que estavam possessas, possuídas, né? Aqueles demônios, digamos assim, que o Cristo expulsava, eles estavam alojados na alma da pessoa. Num lugarzinho lá, os bichinhos daninhos estavam acoplados lá. Na verdade, o corpo físico padecia daquilo que ia na alma daquelas pessoas. E muita gente leva muito tempo para compreender isso. Porque nós, normalmente, dizemos assim, nossa, mas essa diabetes que eu tenho, isso aí é problema disso, daquilo. Essa é a explicação humana das coisas. Lógico que tem muita coisa que tem a ver com o nosso comportamento inadequado, né? Com a nossa falta de educação alimentar, um monte de coisa, né? Mas a gênese de muitos desses desconfortos estão alojados na alma. Então, às vezes, nós precisamos aprender a curar a nossa alma, ao invés de ficar só no físico. Porque o físico tem fim. O físico é só uma roupa, né, que a gente está vestindo agora. Amanhã essa roupa vai embora e sobra o lado, né, perispírito, espírito, etc. Entende? Então, eu creio assim que nós precisamos entender essas pequenas coisas, tipo assim que eu trouxe aqui hoje. Nós precisamos entender essas pequenas coisas para chegarmos às grandes coisas. Aquela história, né? Quanto mais você cava, mais próximo da água você chega, né? Então, a gente precisa... Às vezes a mina d'água, ela não está aparente, né? Muitas vezes a mina d'água não está aparente. Nós precisamos de algum esforço, né? De algum conhecimento, de alguma intuição até, para achar, né, a direção de onde está essa mina. Para daí nós desprendermos todo um trabalho, no caso físico, para acessar a essa água. Essa água aí que eu me refiro é o conhecimento, né? A gente precisa ter essa compreensão. E a gente precisa, né, indagar mais sobre todas as coisas, mas não indagar por assim, mas o que será que é isso e acabou, né? Buscar fontes para ampliar esse conhecimento, né? Tem muita gente hoje em dia que faz questão de declarar, mas eu não tenho tempo para leitura, eu não tenho tempo para ler. Gente, você tem tempo para fazer tanta besteira na vida? Você não tem tempo para fazer uma coisa boa. Você não precisa ler 2 horas seguidas. Você pegar 10 minutos do seu tempo e ler um pedacinho de alguma coisa. Vocês viram aqui um pedacinho que eu li? Dá para a gente ficar falando o dia inteiro sobre isso aqui, né? Então tem muita coisa que nós precisamos entender que o nosso esforço é primordial para essa elevação espiritual. Se nós quisermos, né, ascender a esse mundo terreno, pequeno, cheio de coisas, né, mal interpretadas, negativas, né, coisas de menor importância, que nós damos muita importância, né? Olha, só esse tempo que nós gastamos com tudo isso, né? Quanto tempo você gasta, por exemplo, no smartphone, digitando coisas sem sentido, coisas que não tem nada a ver? E aí, tudo bem com você? Tudo bem.
Como é que foi lá? Foi bom. Foi bom mesmo? Foi. Como é que foi o rodeio lá em Eloy Mendes? Foi bom, tinha muita gente rodando por lá. Maltratando os animais e tal, e o pessoal aplaude, né? Nós estamos cada vez mais desumanizados, né? Porque nós pensamos que os reinos, tipo animal, vegetal, mineral, que eles estão aí para nos servir. Então nós podemos fazer o que quiser com eles. E será que é isso? Será que nós também não estamos... Aí que você vê, né? Será que nós não estamos aqui também para servir a esses reinos? Principalmente preservando-os. Porque da onde que vem essa água que eu falei? Vem da terra, né? Vem da floresta, vem das matas. Alguém aqui conhece alguma mina aqui em Eloy Mendes? Já viram, né? Essas minas, se nós não cuidarmos das matas ao redor, elas vão secar em algum momento, né? Porque essas árvores, matas, etc., elas é que filtram essa água que vem do alto e armazenam lá embaixo, as suas raízes, etc. Tem gente, eu já conheço um tanto aí de fazendeiro, essas coisas, né? Tem gente que se fala isso, a pessoa diz, mas não planta uma árvore ao redor da mina que tem. Tem alguns que ainda aprenderam, né, com os pais e tal, a preservar, mas uma boa parte parece que aquilo ali é natural, que aquilo ali, tipo assim, a hora que acabar essa vem outra. E daí a pessoa às vezes complementa, Deus é bom, você é mau. Deus é bom, você é mau, né? Quer dizer, então, nós não temos a noção, né, de quanto nós estamos unidos nessa rede da vida, nessa teia da vida. É nós e todos os outros reinos. Se não fosse a água, a maior parte das coisas que nós comemos e tal não seriam produzidas. Vocês sabiam disso? Para quem gosta de carne, nós não teríamos carne. Para quem gosta de arroz, nós não teríamos arroz. Para quem não gosta de feijão. Quer dizer, não teria nada sem água, já pensaram nisso? E nós não aprendemos a cuidar de uma mina, hein? Uma. E tem gente que às vezes numa propriedade tem 3, 4 minas, né? E não cuida. Eu tenho um amigo muito simples, talvez por isso seja meu amigo, que ele se elegeu para cuidar de uma mina d'água, lá em Varginha. De vez em quando eu vou lá. Aí a gente passeia lá no terreno e vai visitar a mina, né? Vai agradecer a mina. Eu até já levei assim algumas mudas para ele, para plantar lá, né? Porque precisa plantar coisas, né? E plantou e tal. Mas aí quantas pessoas você encontra hoje que estão cuidando de alguma mina que não seja a sua, né? Porque essa mina é pública. Foi um custo para a prefeitura cercar essa mina. E a prefeitura não estava nem aí para isso, né? O pessoal estava tocando fogo lá na mata o tempo todo, todo ano. Agora está cercado, mas assim mesmo teve um pessoal que já cortou a cerca lá, para jogar lixo. Então você vê como é que é o ser humano, né? Complicado, né? Um diz outro, para ele cuidar da mina, ele tem que brigar com os vizinhos de vez em quando. Nesse sentido. Então vocês vão observando, quer dizer, nós não temos noção, né, dessa rede, dessa teia de vida que é essa vida universal, né? Essa vida, se você pegar essa vida no planeta, é uma parte da vida universal. Ela não é o todo. Nós não somos o suprassumo do universo, né? Nós somos uma parte desse universo. E isso, o Cristo ensinava isso principalmente para as crianças.
sobre essas questões que hoje nós chamamos de meio ambiental. O Cristo ensinou isso para as crianças, ensinava isso, né? Sobre essa vida, né? Essa teia da vida. Então, veja como que o conhecimento da doutrina cristã, acoplado ao conhecimento que vem dos espíritos, né? Para ser codificada pelo Kardec, né? Kardec trabalhou muito, né? Então, isso tudo faz parte de um grande conteúdo cósmico universal. Não é uma coisa pequena, né? Nós é que temos essa coisa de apequenar as coisas, né? Outro dia eu estava pensando sobre isso, até para escrever um texto e ainda não escrevi. Que o ser humano, nós todos, nós, na verdade, deveríamos nos imbuir, né, de sermos co-criadores. Porque nós não somos criadores, só há um criador. Tudo que está no universo já está criado. Né? Toda essa tecnologia que está aí, que vem, ela já existe há muito tempo. Nós é que fomos detectando esse conhecimento e fomos desenvolvendo, mas esse conhecimento já estava aí. Se você for ver a história da antiga, muitos povos, como os hindus, por exemplo, já tinham um conhecimento admirável de tecnologias que até hoje nós não temos. Estranho isso, né? Os egípcios já tinham muito conhecimento que até hoje nós não temos, porque nós desprezamos o antigo. Nós temos essa coisa, né? Não é de hoje que o pessoal despreza os antigos. Os antigos e os idosos e tudo mais, né? Não é de hoje, né? O povo vai achando assim, agora a realidade é outra, né? E joga fora todo o conhecimento, né, antigo. Hoje, com o advento da internet, você vê toda hora tem gente dizendo: eles te ensinaram errado, né? Não é nada disso que você está pensando. Aí você vai, bom, então agora vem uma coisa boa aí, né? Aí a pessoa vem e destila um monte de besteira para dizer que o Platão não era o Platão, que o Sócrates não era o Sócrates, que o Aristóteles pensava assim, Pitágoras, não sei mais quem, né? O pessoal quer jogar tudo no lixo. Quando que isso faz parte da nossa própria evolução. Desde a filosofia grega, que é a mais, digamos assim, visível para nós, né? Nós viemos evoluindo através do pensamento clássico antigo. É verdade. Se você pegar muitos escritores que existem hoje, aonde que eles beberam, né? Nesse sentido, não no boteco, tá? Aonde que eles beberam para se interessar pela literatura, pelos antigos, né? Por Shakespeare, que hoje ninguém nem sabe o que é, né? Você ouviu falar do Shakespeare? Esse refrigerante é novo. As pessoas não sabem quem é, né? Já ouviu falar de Homero? Homerinho, né? Por que tem um boteco ali? Né? As pessoas não têm noção, né? Dos mitos e dos grandes sábios que existiram e que foram precursores em mil artes, digamos assim. Todas as artes, os precursores estão lá, antigo. Principalmente lá na Grécia, né? E até em Roma também. Não essa Roma que a gente só conhece dos caras lá matando gente, né? Não sei o quê. Não. A Roma tinha os seus filósofos romanos, né? Os filósofos italianos, os filósofos genoveses. E vem até hoje, né?
Apesar de que hoje os filósofos são muito fracos. Né? Por quê? Porque eles ficam descartando o aprendizado anterior e querendo dizer que eles estão criando algo novo. Quase que nenhum pensamento de hoje é novo. Complicado isso, né? E as pessoas acham que é novo. Tem gente que lê a orelha do livro, sabe que é a orelha do livro, né? Essa aqui não tem. Né? É que negócio fica aqui. A pessoa lê, livro sobre isso, entendi, vou fazer um vídeo sobre isso. E daí sai falando um monte de coisa. Né? Infelizmente. Nós vivemos um período também de muita vulgarização dos temas que são importantes e tudo mais. A própria doutrina espírita, a gente precisa prestar muita atenção, porque existe gente, né, que se diz espírita, né, e principalmente nas redes sociais, né, que vulgariza o ensinamento espírita. Né, fica no achismo. Você não consegue entender de onde a pessoa tirou aquilo, as conclusões e tal. E tem uns que o ego é muito grande, né? Porque você sabe que na internet as pessoas estão buscando o tal dos likes e seguidores. Eu no meu canal acho que tem uns 200 seguidores, eu acho que está louco de bom. Né? Porque quem está seguindo lá está interessado, né? Mas se você botar um título chamativo, para onde você vai depois que morrer? Né? Aí todo mundo vai querer ver isso, né? Né? Será que eu vou para Paraguaçu, para Poços de Caldas? Né? Quer dizer, essas são as questões, né? A gente está vivendo um tempo de muita vulgarização do pensamento e das doutrinas. Não é a doutrina que está se vulgarizando sozinha. As pessoas estão fazendo isso. Porque aí é uma coisa bom que se diga. Existe uma corrente do bem nesse universo? Existe. Mas, infelizmente, existe uma corrente contrária, que não quer a evolução do ser humano, que prefere deixar as coisas como estão, daí para pior, porque muita gente lucra com o pior. Já perceberam isso? Tem gente que lucra com bandidagem, com assassinatos, não lucra? Já viu esses programas que mexem com isso, com essas notícias? Você viu o tanto de merchandise que faz? Sabe o que é merchandise? Tanto de coisa que eles vendem ali no meio do caminho, né? Pílula para isso, para aquilo. Tudo. Eles ganham dinheiro. A notícia é só para chamar a atenção. Não é porque eles estão interessados naquilo. É para chamar a atenção, vem para cá que daí nós vamos vender um colchão para você, que você deita de lado e faz massagem, não sei o que, essas coisas. Outro dia eu vi um canal, vou citar o nome, que é a Rede Vida, e também já vi até o tal do Canção Nova, né, de passagem. O tanto de bugiganga que eles vendem, já viram? Até o canal de Aparecida lá, Nossa Senhora Aparecida deve estar brava pra caramba. Porque estão lá vendendo suplemento, a maior parte dos suplementos que se vende no Brasil são falsos. Viu? Por isso tem que prestar muita atenção quem consome suplementos. Se você compra lá um ômega 3, você tem que saber a procedência, porque senão você está pensando que está comprando 1000 miligramas, não tem nem 100. Porque ali só muda o rótulo. Quem fabrica, quase que quem fabrica isso tudo, é só um povo que fabrica. Aí você manda lá, suplemento da Geni. Aí eles põem sua marca. Aí a Geni vai lá no Kardec, na rádio lá, e diz, olha, tem um suplemento bom aqui, né? Entendeu? Então, quer dizer, é isso que acontece, né? Nós estamos falsificando tudo que você imaginar. Nós temos que prestar muita atenção, né? Gente, se eles falsificam a doutrina cristã, a doutrina espírita, a doutrina até judaica, já vi gente falando coisas que não tem nada a ver, né? Até o budismo. Tem gente
descendo a lenha no budismo. Gente que inclusive já foi budista. É terrível, né? As pessoas, tem gente que vive para destruir, né, as coisas, né? Então a gente precisa aprender que nós estamos vivendo nesse mundo aonde que existe, infelizmente, essas duas vertentes, né? E nós temos que escolher, né, que lado que nós estamos, né? A gente quer vibrar no positivo, quer ficar vibrando no negativo. Quando você compartilha, né, uma fofoca, um fake news, etc., você já está fazendo parte daquela turma. Né? E não dá para dizer eu não sabia. Quem diz eu não sabia, né, não merece crédito. Né? Bom, então é isso, né? Deixar para vocês essa reflexão. Espero que façam um bom proveito e até uma próxima vez.